Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Leitura e meditação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 4. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Um dia especial, um dia de revelação e um dia de manifestação de Deus. O texto inicia dizendo: tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento de revelação, de manifestação de Deus na vida desses discípulos. E a palavra de Deus diz que foi ao clarear da madrugada. Eles passaram uma noite em alto mar, pescando e nada pegaram. Mas agora eles estão de volta do trabalho, estão à beira-mar, estão chegando na praia. E aí Jesus se revela no clarear. A noite já se foi. Um novo dia, o dia brilha e Jesus se manifesta. Não apenas ele aparece, não apenas visualmente, mas audivelmente. Ele se dirige aos discípulos e ele pergunta: Filho, tendes aí alguma coisa de comer? E a palavra de Deus diz: mas os discípulos não reconheceram que era ele. O texto vai dizer que havia uma distância de aproximadamente 200 côvados, quase 100 metros de distância. Então, onde está o problema? A distância em que eles se encontravam? O que é que falhou? O que aconteceu? Mas o texto diz também que Jesus lhe dirigiu a palavra. Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles ouviram a voz do Mestre, uma voz tão familiar. Alguém que esteve durante 3 anos caminhando com eles dia a dia. Aparência também, mas diz que, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus se manifestando, um dia de manifestação, um dia de revelação, Jesus se apresentando vivo aos seus amigos, se apresentando vivo aos discípulos, mas eles não o reconheceram. Quanta revelação, quanta manifestação de Deus, quantas aparições, quantas vezes falando conosco, e muitas vezes e quantas vezes não reconhecemos que é Ele, que é Deus que fala conosco, que é Deus que se apresenta a nós. Um deles. E a palavra de Deus diz: aquele a quem Jesus amava.
aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. João foi o primeiro a reconhecer que era o Senhor. Os demais não haviam reconhecido. Estavam 7 discípulos diante de uma revelação, diante de uma manifestação. Mas o texto diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, disse: é o Senhor. É o Senhor, aquele que na ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus. É aquele que caminhava sempre mais próximo de Jesus. Ele reconhece. Graças a Deus por sua palavra, graças a Deus por essa preciosidade e porque podemos meditar e porque podemos tomar posições, mudar atitude e mudar comportamento. Que esse dia seja um dia de revelação, de manifestação de Deus, mas que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos a ouvir a voz do Mestre, a manifestação dele. E o mais importante, reconhecer: é o Senhor, é manifestação de Deus, é Deus se manifestando, é Deus se revelando, e eu recebo a revelação de Deus para a minha vida e vou caminhar orientado por Ele e fazendo aquilo que Ele mandar, lançando a rede e sabendo que teremos colheita, que iremos colher, que Ele é fiel, que diante da sua palavra colheremos e recolheremos peixes e muitos peixes. Deus te abençoe. Um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.